Mirandinha, muito bom dia. Queremos te agradecer por nos receber aqui em sua casa, nessa linda chácara aqui em São Paulo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de começar perguntando onde você nasceu, em que ano, contando um pouquinho das suas lembranças de infância. É uma satisfação estar participando dessa entrevista. Realmente eu nasci em Bebedouro, uma cidade aqui ao lado. Vim para Bebedouro muito cedo, vim para São José do Rio Preto. Comecei a fazer uma série de coisas, estudei, fiz tudo aqui dentro de São José do Rio Preto. Depois é que passei a ser jogador de futebol. Você poderia contar um pouquinho dos seus pais, o que eles faziam? Eles eram de Bebedouro também? Não, os meus pais, a minha mãe era de Olímpia, nascida em Olímpia, mas também criada em São José do Rio Preto. O meu pai era jogador de futebol, da mesma forma, era um atacante, muito conhecido aqui na região, em toda a região, porque ele jogou no Internacional de Bebedouro, jogou no Rio Preto, jogou no América, jogou em várias equipes aqui da região e foi um grande atacante. Pelo menos aqui nessa região toda, ele foi muito bem. Interessante, Mirandinha, porque muitos dos jogadores nos contam que na época que eles começavam, não foi fácil ser jogador de futebol. Era uma profissão mal vista. E no caso da sua história é curioso porque seu pai foi jogador. Isso estimulou você? Isso foi ao contrário dessa visão que se tem do jogador? Ele te encorajou a ser jogador de futebol? Bem, em princípio eu não gostava de futebol. Então, para você ver bem como são as coisas. E logo fui ser goleiro. Sendo goleiro já viu, é complicado para um pai que é atacante. E ele disse-me, tem que sair realmente do gol porque você vai complicar tudo. Uma época eu jogava no Grêmio Esportivo Boa Vista, foi onde eu iniciei como menino. E eu estava no gol, tive que sair do gol e passei a ser atacante. Mas foi um pouco complicado ser atacante, porque de goleiro a atacante, todos nós temos um pouco. Então ficamos ali fazendo o número, pelo menos. Mas deu tudo certo, porque depois ele começou a fazer os treinamentos, eu também comecei a gostar da coisa, e foi tudo bem, correu bem, graças a Deus. E você tem irmãos, irmãs? Eu tenho um irmão, a minha irmã, que aqui esta casa é da minha irmã, ele deu meu cunhado. Então, hoje eu estou aqui na casa deles fazendo uma visita. É uma satisfação estar aqui, porque faz muito tempo que eu não venho. E, por exemplo, eu digo, aqui é muito bom, tem um campo de futebol para que possamos, por exemplo, brincar um pouquinho, brincamos aqui com meu sobrinho, o meu irmão já jogou futebol também. Né? Tenho meus filhos, que não jogam aqui, jogam lá em Portugal, jogam fora. E um é treinador, inclusive, o Rafael. Já tenho filhos já de uma idade, né? Já estão até parando de jogar. O Miran jogou no Braga, o Rogério jogou no Beira-Mar, o Rafael já esteve na Olhanense. Então são uma meninada muito boa. Uma família, então, de jogadores. Uma família realmente de atletas aí, que eles deram certo também, e conseguiram o seu lugar ao sol e conseguiram brilhar lá fora. Então, pouco se você seguiu o exemplo do seu pai, acredito que seus filhos também tenham se inspirado em você para a carreira. Eu acho que sim, penso eu que sim. E espero que eles continuem também aí como na sequência, como treinadores de futebol, e que possam chegar lá onde eles realmente almejam. Da sua infância, você jogava futebol, você começou num clube, mas como é que era? Você jogava futebol na rua, na escola? Como é que foi o primeiro contato com o futebol? Nós tínhamos aqui um campinho, campinho porque a gente sempre fala isso. Então nós tínhamos aqui um campo de futebol que ficava ali perto da estrada de ferro, e ali nós brincávamos. Então, e aí o João de Cais, esse que eu acabei de dizer, montou uma equipe de futebol e botou o nome de Grêmio Boa Vista. No bairro era Boa Vista. Então começamos a trabalhar e brincarmos ali.
E foi dando certo. Depois eu fui jogar no Botafogo do Mané, no Juventus do Netinho, mais eu fui passando por outras equipes, né, também da Várzea, que nós falamos agora. Mas eram equipes bem formadas, com grandes meninos, com meninos muito bons. Eu tinha um jogador que brincava, aliás, eu acho que ele nem quis ser jogador de futebol, mas ele era muito bom, que era o Reinaldinho, excelente jogador de futebol. Acho que ele não quis. Então, ele foi ser ourives, certo? Nossa. Coisa que eu também trabalhei com ele lá, porque ele que arrumou esse emprego para que eu pudesse trabalhar lá como ourives com ele. O futebol foi um sonho seu de ser jogador ou, no princípio, não? Foi uma coisa que aconteceu e quando você viu já estava lá jogando como atleta? Como é realmente, que foi isso? Realmente foi isso. Foi uma coisa que aconteceu. E quando eu estava acordando, eu já estava lá dentro. Eu já estava, fui para o América, porque tinham 2 jogadores que estavam doentes, que eram o Lance e o Cabinho. O Cabinho estava com hepatite. E eles me convidaram. E me convidando, eu digo, tudo bem, vamos lá. Falaram com meu pai, pediram para que eu fosse nesse jogo lá em Uberlândia, Uberlândia. Fizemos uma partida lá e conseguimos lá 2-0. E eu, nessa primeira partida, eu fiz os 2 gols, para a felicidade minha, lógico. E conseguimos aí um contrato depois da partida que fizemos aqui contra a Ferroviária também, no 2-0 também. Fizemos um contrato com a América, né? E deu tudo certo. Você então chegou a essa carreira de jogador, participando do futebol de várzea, no clube, depois sendo transferido para São José do Rio Preto. E o futebol profissional, você já acompanhava? Você era torcedor de algum clube? Como é que era assim? Naquela época você sabia do que acontecia dos campeonatos? Como é que era esse contato com o futebol de São Paulo e o futebol brasileiro de uma maneira geral? Como eu disse, eu não acompanhava, porque eu não gostava muito de futebol. Não era muito chegado. Depois passei a gostar de futebol de uma maneira muito grande, essas coisas todas. E o primeiro clube que eu joguei foi o América. Certo? Então eu comecei a jogar no América e comecei a me sentir, né, torcedor do América. E deu tudo certo, foi uma coisa muito boa. O América foi gratificante na minha carreira, porque esse pontapé inicial foi dado aqui no América. E depois fui para o Corinthians, numa partida que o Corinthians fez aqui. Estava 1-0, eu entrei no segundo tempo, consegui empatar o jogo e nesse mesmo dia eles me contrataram e eu fui no mesmo ônibus com os jogadores do Corinthians para São Paulo. Então não se ouvia, você tem alguma lembrança de ouvir jogo pelo rádio, saber dos resultados pelo jornal? Tinha algum contato ou isso, você não tinha interesse e por isso você não acompanhava? Não, eu não acompanhava porque eu tinha outras coisas para fazer. Com meus amigos, então nós íamos caçar passarinho, fazer uma série de coisas. Naquela época era diferente de hoje, muito diferente. Hoje tem computadores, nós não tínhamos nada disso. Nós tínhamos o quê? Era um radinho que sua mãe tinha lá, que você ouvia qualquer notícia e tudo bem. Em 1958 o Brasil foi campeão do mundo na Suécia. Você tinha, em 1952, tinha 6 anos de idade. Em 62, já bicampeão, Mirandinha tinha 10 anos. Alguma lembrança dessa época do Brasil campeão do mundo? Não. Não. Não de tinha. Verdade, não. Não, porque como eu disse, não era muito, né, chegado a jogar futebol. Eu estudava bastante, então, mas eu já pensava em outras coisas. E não tinha muito essa... E então, 68, com 16 anos, é que ingressa no América. Aí, 68 para 69, que eu cheguei no América de Rio Preto. E aí se mudou de Bebedouro? Não mudei de Bebedouro, eu já morava aqui em Rio Preto. Era aqui em São José do Rio Preto mesmo. Essas equipes todas que eu joguei aqui, foram todas elas aqui em Rio Preto. Em Bebedouro eu vim eu era criança, eu tinha uns 3 meses. Meu pai veio de lá para cá. Sim. E aqui, se firmando no América, como é que era o América naquela época,
Era um time de que divisão? Como era o... Não, era uma equipe da primeira divisão. Da primeira divisão? Da primeira divisão, porque nós jogávamos contra o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, todas as mesmas equipes que temos hoje, certo? E o América era uma equipe muito forte, uma equipe muito respeitada aqui no interior. E também na capital, né? Eu acho que isso daí que facilitou a minha ida para o Corinthians, porque não foi uma partida dessas daí que eu consegui sair daqui do América e ir para o Corinthians. Depois do Corinthians, aí já foi uma outra história, uma mudança, saí daqui, fui para o Corinthians, levei minha família, meu pai faleceu também. Então nós tivemos uma série de coisas envolvidas nisso. Ele chegou a ver você jogar? Meu pai chegou a ver jogar no Corinthians. No Corinthians, porque ele morreu com 46 anos. Puxa, muito cedo, na minha concepção era muito cedo. E eu estava no Corinthians, fazia o quê? Fazia quase um ano. Então, foi muito pouco tempo. No América daquela época, então você foi conhecendo as cidades, disputando o campeonato. Como é que foi jogar em São Paulo, num estádio como Pacaembu? Você sentiu algum peso? Como é que foi esse primeiro momento de afirmação de carreira? Eu falei para você que foi rápido. As coisas foram rápidas aí, porque no América eu cheguei a jogar 2 meses, mas não fui jogar no Pacaembu, não fui jogar em nenhum desses outros estádios, nunca tinha jogado nem no Morumbi. Foi porque eu disputei primeiro a seleção paulista, com Picolé, Nenê, Fito, uma série de outros jogadores. E nós fomos campeões pela seleção paulista. E esses jogadores participavam comigo. Depois eu voltei para o América novamente, depois dessa seleção, que aconteceu a partida contra o Corinthians. E aí sim, aí, pelo Corinthians que eu fui jogar no Pacaembu, essas coisas todas, Morumbi, Maracanã, essas coisas todas que todos os jogadores de futebol realmente gostam e gostariam de estar jogando. Quando você soube da sua contratação, do interesse, foi algo que te mexeu, que você ficou, que não esperava? Foi uma mudança muito radical? Ou já previa e intuía essa ascensão no futebol? Foi radical. Foi uma mudança inesperada. Porque nós terminamos a partida, eu estava em casa já. Aí chegou meu pai e disse: arruma sua mala que você vai viajar. E eu digo: para onde? Para São Paulo, porque você já pertence ao Corinthians. Foi assim. Eu digo: então, se é assim, já arrumei a minha mala e fui. E aí assinou o primeiro contrato, como é que era o ambiente do Corinthians naquela final dos anos 60, ali início dos anos 70? O Corinthians realmente tinha problema, porque o Corinthians não foi campeão. Não era campeão na época. Tinha problema de não ter conquistado títulos. Então a dificuldade era maior. Mas chegamos no Corinthians, disputamos um ano no aspirante, que tinha campeonato de aspirante, onde nós fomos campeões também. E eu acho que isso aí foi o que deu, né, o pulo realmente para que eu pudesse jogar na equipe principal, porque o Aimoré Moreira era o treinador, seguia bastante essa linha dessa meninada. E me convidou para ir para a partida contra o Guarani de Campinas numa quarta-feira no Parque São Jorge. Era complicado jogar ali. Então muitos daqueles jogadores antigos não queriam fazer isso, não queriam jogar. Então, ele me convidando, eu aceitei, entrei, consegui fazer mais 2 gols e conseguimos ganhar esse jogo do Guarani. E dali nunca mais tive problema no Corinthians. Continuei jogando como titular e deu uma sequência muito boa. Como é que era o sistema de jogo da época? Como é que era a posição de centroavante, a relação com o meio de campo? Como é que você lembra? Ponta, como é que era o seu estilo de jogo? O esquema de jogo não muda muito. O esquema de jogo muda, é diferente hoje porque você tem uns jogadores com mais condição física. Mas os jogadores que nós tínhamos antes jogavam 4-4-2, ou 4-2-4.
o 4-2-4 é que é complicado, né? Porque hoje você perder o meio campo é uma coisa. E né, antigamente a maioria das equipes jogavam nesse esquema. E jogavam realmente com o Rio, por exemplo, jogavam o Ribelino, o Tião, e o Swing, ou qualquer outro meia que nós tínhamos, que era o Sicupira, ou um outro qualquer que entrasse. Facilitava ali na frente, porque eu jogava o Aladim, eu jogava o Paulo Borges, jogava e comigo no meio do ataque, no comando do ataque. Então, nós fazíamos ali um bom trabalho. Quando você chegou no Corinthians, quem era até então o atacante principal? No Corinthians nós tínhamos lá o Célio, tinha o Benê, tinha o Servílio, tinha o Ivair, que era o príncipe, e o Thales, que era mais um dos grandes atacantes que nós tínhamos no Corinthians. Alguma lembrança do treinamento? Como é que era a rotina? Você chegou em São Paulo, como é que foi se adaptar e viver em São Paulo naquele momento? Lembra? Não, foi fácil. Foi fácil? Foi fácil. Você morava perto do clube? Morava perto do clube, não tive muito problema a respeito dessas coisas. Então foi fácil ficar ali, pertinho do Corinthians. Então fui me adaptando bem, levei a família, lógico. Então, já era casado? Não era casado. Não porque, era família Spar? Não, minha irmã, meu irmão e minha mãe. Porque meu pai já havia falecido. Então, foi nessa caminhada que nós chegamos lá. Já tinha a concentração, já havia essa ideia de ficar antes do jogo, nas vésperas da partida, isolado, concentrado? Não, concentração sempre teve. Sempre teve. Concentração não mudava, ou não mudou até hoje praticamente, né? Muitas equipes estão abolindo isso. Eu acho que é normal, porque o jogador de futebol tem que ter responsabilidade. Não só o jogador de futebol, mas principalmente o homem, né? Eu acho que o homem é fundamental para que ele tenha a responsabilidade. E os clubes também têm que passar essa responsabilidade para que eles possam chegar lá e fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Eu acho que isso é fundamental. Então, quando você chegou no Corinthians, um clube popular, com uma grande torcida, sem ganhar títulos, você centroavante, com a missão de fazer gols, conseguiu administrar isso psicologicamente? Como é que foi essa? Difícil. Complicado. Foi complicado. Em princípio começamos a fazer os gols, aquelas coisas todas. E sabe, o gol saía e tal, tudo bem. Depois depois que eu tive esse problema com a morte do meu pai, eu tive uma paradinha, e deu um problema, porque aí começam a cobrança, uma série de coisas. E vai juntando tudo até que você chega a um certo ponto e pede, vamos parar, vamos dar uma respirada. Haviam 3 clubes que estavam querendo que eu fosse para lá. E, para minha felicidade, eu poderia ter ido para lá. Eu tinha o Fluminense, tinha o São Paulo e tinha o Paulista de Jundiaí. Então, as 3 equipes estavam interessadas no meu trabalho. E, para mim, realmente foi muito bom ter ido para o São Paulo. Acabou escolhendo o São Paulo. Não foi eu que escolhi. Eles que me escolheram. Foi muito bom. Entendi. O jogador não tinha muita influência. Não, o jogador tinha pouca influência. Mas não tinha agora essa tal opção de não, eu quero ir para aqui, eu quero ir para ali, eu quero fazer isso. Né? Mas hoje já tem tudo isso, tem essa facilidade de momento. Né? Mas antigamente não tínhamos nada disso. Quando você entrou no Corinthians, já tinha acontecido a Copa de 70 ou foi depois? Não, foi no 69, não tinha acontecido a Copa do Mundo ainda. Não tinha. Ainda não. Eu cheguei no Corinthians, ia dar ainda a Copa do Mundo. Chegou a ter alguma expectativa nessa Copa de convocação ou ainda estava muito no princípio? Não, mas nem de brincadeira. Isso não tinha condição. Eu não era nem titular do Corinthians. Se afirmando. Estava tentando, o Caipira tentando chegar na cidade grande, tentando fazer alguma coisa para ver se, pelo menos, né,
se encaixasse ali firme. Já era... Já era muito bom, já foi um negócio muito bom ter ficado no Corinthians. Foi muito bom ter conseguido esse espaço. Teve algum jogador do elenco que foi convocado? Sim, naquela época sim. O Rivelino foi o homem que foi campeão do mundo, ele jogou, o Ado era o goleiro. Então nós tínhamos Zé Maria também foi. Zé Maria, lateral direito. Quer dizer, o Corinthians tinha vários jogadores, o elenco do Corinthians era fantástico. Eu não sei por que não ganhava o título. Então esse é que é impressionante. Os melhores jogadores estavam realmente independentes de dizer que os outros jogadores não eram tão bons, mas no Corinthians jogavam realmente esses jogadores de excelente nível. E você logo se adaptou e ficou próximo deles? Como é que era a relação do grupo? Fácil. Tendo em vista as derrotas, o clima era bom ou tinha... O clima entre os jogadores era normal, um clima bom, um clima excelente, de bom nível, porque é uma rapaziada que todos nós sofrimos. Porque a torcida do Corinthians chegava e dizia, ô Rivelino, tanto é que conseguiram fazer com que o Rivelino fosse embora, certo? E o Rivelino era um ídolo assim fantástico. Um jogador assim de um nível acima da média. Não tem como discutir, falar a respeito disso aí. Eu acho que é bater, né? Fica difícil. Então, depois do Corinthians acabou sendo transferido para... Então, a Copa de 70, o senhor lembra de ter assistido a Copa, de ter acompanhado, aí já como jogador? Aí já estava já dentro de todo o conceito da vivência do futebol e acompanhei bastante, acompanhei a Copa toda, torci bastante para os meus amigos e torci para que todos tivessem, né, um bom êxito e foi o que aconteceu. Você lembra da comemoração na cidade de São Paulo? As pessoas iam para a rua, tinha uma euforia, ao mesmo tempo nós vivíamos a época conhecida do regime militar. Como é que era aquele momento? Assim, era um momento tenso, ao mesmo tempo de felicidade? Você sabe muito bem que era difícil, era complicado, porque nós tínhamos o problema do regime militar, que se você tivesse você e mais um ali conversando, já estavam tramando alguma coisa. Então era complicado mesmo. Mas, como nós éramos jogadores de futebol e do Corinthians, então nós tínhamos uma maior facilidade em comemorar, em sair com os amigos, e batemos um papo, e todas essas coisas todas que nós fazemos de sempre. E fizemos e vamos continuar fazendo enquanto o homem lá em cima nos permitir. Então depois da Copa de 70, se afirma no Corinthians e é transferido para o São Paulo. Eu joguei no Corinthians, mas até junho de 73. Para você ver a sequência, depois de trabalho, que eu inclusive fui convocado para a Minicopa. A Minicopa foi o torneio de 1972. Sim, este. De 1972. 72. Quando São Paulo comemora o sesquicentenário. Isso, correto. Dos 150 anos isso aí. Da independência do Brasil, aí tem a Minicopa. Você foi convocado, então. Fui convocado, então, mas não cheguei aí a disputar a Minicopa. Aí fui disputar, aí só fui disputar o Mundial quando fui para o São Paulo. E foi em junho de 73. Mas pelo Corinthians já começou, era o princípio do Campeonato Brasileiro de clubes, que se organiza. Começou a viajar, a jogar no Rio de Janeiro. Jogamos aí já foi diferente, porque no Corinthians em 70 eu já tinha viajado já para jogar fora. Já jogamos na Espanha, jogamos em vários outros lugares, na Grécia, em todos os outros lugares já tínhamos viajado. Eu já tinha passaporte, inclusive. Eram excursões que o Corinthians fazia? Sim, foi esses jogos todos amistosos que fazem, né? São excursões que a equipe faz. Foi o que nós fizemos. Dava medo, dava curiosidade, conhecer o mundo, lugares diferentes, era algo assim que você... Não, quando eu era jovem era diferente. Eu não tinha medo de nada disso, ou daquilo outro, nem de avião, nem dessas coisas, ou daquilo outro. Mas hoje eu tenho. Na época
o ímpeto de jovem. O ímpeto de jovem vai embora, vamos que vamos, e sem problema nenhum. A língua, nada é problema. Não, nada. Tudo fica fácil, né? Quando você é jovem, facilita. Você não tem problema de nada. Mas, para chegando a certo ponto, você já vai ficando mais tranquilo, mais comedido. Sim, então a transferência para o São Paulo e a convocação para a Copa. Como foi esse momento na sua vida? A transferência para o São Paulo foi uma transferência muito boa, porque o São Paulo me contratou por 3 meses. Foi por empréstimo. E nesses 3 meses eles já me contrataram definitivamente, porque eu já estava fazendo bastante gols em São Paulo, essas coisas todas. E fui convocado, e aí logo em seguida fui convocado para o Mundial. Então foi uma sequência muito boa. Logo quando eu voltei de lá do Mundial, nós perdemos para a Holanda. Aí botaram disseram aí, botaram um carrossel holandês, essas coisas todas. São coisas que só brasileiro pode fazer isso. O brasileiro faz qualquer negócio. Inventa carrossel, inventa isso, inventa aquilo, coloca nome nessas coisas todas. E foi carrossel holandês. Foi onde nós perdemos para a Holanda. Depois dessa partida, eu vim para o São Paulo novamente, onde nós viemos jogar aqui em Rio Preto, aqui em São José do Rio Preto, contra o América no Campeonato Paulista. Foi onde eu tive a fatídica fratura. Tive uma fratura onde fiquei 2 anos e 8 meses, praticamente, sem jogar futebol. Então, fiz 7 operações. Foi uma sequência de operações e volta, não volta, faz, não faz. Vai parar, não vai parar, vai amputar, não vai amputar. Enfim, uma série de coisas que mexe muito com a cabeça do cidadão. Não era mais o atleta, já era o cidadão, porque o cidadão já não estava mais coordenando as coisas da melhor maneira possível. Mas foi tudo bem. Coincidência que foi não na sua cidade natal, mas na cidade que você cresceu. Foi praticamente a minha cidade natal também, porque foi onde eu cresci, onde eu vivi, onde eu fiz tudo aquilo quando era menino. E vim numa jogada com o Baldini, infelizmente ele não teve culpa, né? Felizmente. Você já o conhecia? Não conhecia. Eu fiquei conhecendo aquele dia. Para triste memória. Para triste memória, você falou muito bem. Mas isso aí faz parte, então eu tinha que passar por isso. Isso aí foi. Já tinha acontecido alguma contusão antes? Ou não, essa foi... Nunca tinha. Eu nunca tive. Até aquele momento, nunca tinha me acontecido uma contusão grave. Reproduzimos a foto. Sim, é essa mesmo. Lembra da revista Placar? Correto. A foto mostra como o momento da torção. Da batida. Da batida ela virando na perna. A violência do choque, como realmente... Sim, como foi. Como foi. Então são momentos nos quais a gente... Né? Era uma época que acontecia contusão desse tipo, que a pessoa não. podia inviabilizar a carreira. A pessoa ficava... Não, acontecia de vez em quando, uma ou outra contusão dessa forma. E você realmente, naquela época, era mais difícil você voltar a jogar. As pessoas tentavam, mas não conseguiam. E como eu estava lá, e aconteceu isso, mas eu estava no São Paulo. São Paulo é uma equipe de bons recursos, de recursos excelentes no nível de medicina, com os médicos, com todo. Então facilitou bastante o trabalho. E os preparadores físicos também, a Medina, que foi realmente um expert nisso tudo. Porque ele trabalhou, fez de tudo para que eu pudesse voltar a jogar futebol. Então, fez aparelhos, mudou toda uma rotina. Foi muito bom, excelente. Nessa transferência do Corinthians para o São Paulo, você sentiu diferença de um clube para o outro? Como é que era a mentalidade dos dirigentes? Como é que era a relação entre os jogadores? Quem eram os seus contemporâneos de São Paulo? De São Paulo eu tive vários. Pedro Rocha,
uma pessoa sensacional, fantástica, muito bom moço. Temos lá o Muricy, esse Muricy, esse menino, né, que está aí hoje como treinador, dando muito bem, torço bastante para que Deus continue iluminando a carreira dele, para que ele possa chegar aonde ele realmente almeja e ele merece. Então, você ainda tem contato com ele? Tem contato com todos eles, com todos os ex-jogadores de futebol. Não só de São Paulo, mas com todas as outras equipes também. Então é isso aí que é muito bom e é gratificante. Você comparando com o Corinthians, o São Paulo era um time que a pressão da torcida era menor, em que era... Realmente era diferente. A torcida do São Paulo não tinha o peso que tinha a torcida do Corinthians. Porque a torcida do Corinthians tinha aquele... Veja bem, é difícil você ficar tantos anos, são 18 anos sem ser campeão. Sem ser campeões. Eu tinha nascido, eu acho que eu nem tinha nascido quando o Corinthians foi campeão em 54. Isso, 54. Em 54. Eu tinha 2 anos de idade. Então você imagina. Quanto tempo foi isso? Depois disso tudo, para eu chegar ao Corinthians. A torcida do Corinthians realmente tinha que gritar, tinha que cobrar, era uma loucura mesmo. Ao mesmo tempo, em 1970 foi a inauguração do Morumbi, que era então considerado o maior estádio privado do Brasil. Do mundo. Do mundo. Então, ao mesmo tempo, o projeto do clube era constituir também como um grande clube com uma grande torcida. E você pegou a era Morumbi, você jogou no Morumbi, no São Paulo já da época em que era o Morumbi. Correto. Correto. Joguei nessa época aí. Mas a torcida do São Paulo é uma torcida grande. Já era uma torcida... Já era uma torcida grande. O São Paulo não tem uma torcida pequena. E depois, na sequência, o São Paulo foi crescendo também, gradativamente. É como cada equipe que vai conquistando títulos e vai sendo campeão disso, campeão daquilo, vão conquistando também torcedores. E isso daí é claro, notório. Hoje, por exemplo, você vê o Santos. Certo? Esse menino está aí, ele, o Ganso, o Neymar e o Ganso. Estão aí trabalhando desta forma e já estão conquistando o quê? Muito mais torcedores para o Santos. Da mesma forma que faziam Pelé, Edu, Coutinho, todos esses meninos todos que jogaram lá no Santos, todos eles foram fantásticos. Seleção brasileira. 70, você ainda estava se afirmando no Corinthians, não havia essa perspectiva. Depois você contou que houve a convocação para a mini-copa, chegou a ter o nome lembrado. Quando é que esse sonho começou a se tornar mais possível na sua carreira de jogador? Foi à medida em que também seu desempenho no São Paulo foi sendo conquistado? Correto, desta forma. Foi quando eu comecei realmente no São Paulo a me firmar de vez, como artilheiro mesmo, um homem que sabia fazer gols. Então foi o que me facilitou bastante. Mas eu até sabia alguma coisa, mas fui aprendendo muito mais com esses meus companheiros. Como eu aprendi lá com o Rivelino de uma forma e aprendi com o Pedro Rocha também, né, da mesma forma, a fazer os gols. Então eles facilitaram bastante o meu trabalho. O Zé Carlos Serrão, que jogou ao meu lado e tal, esses jogadores todos facilitaram bastante o meu trabalho. E como centroavante, tinha algum tipo de treinamento especial? Ou o treinamento era de velocidade, de corrida, de chute? Que tipo de técnica era mais aprimorada? Não, os treinamentos eram todos feitos realmente, como eu já disse, preparadores físicos que sabiam realmente o que estavam fazendo. Eu tive o Rigo no Corinthians, tive com vários preparadores físicos, várias pessoas fantásticas que sabiam realmente o que estavam fazendo. Então isso daí facilitou bastante aquilo que eu tinha de melhor, o que eu tinha de bom na época, que era a velocidade. Realmente eu era um jogador veloz e eles aproveitaram bastante e fizeram com que eu aproveitasse muito mais isso daí. Você observava outros atacantes? Tinha algum modelo? Tinha alguém que você gostava? Como é que era isso? Na época, tinha alguma referência para você de ataque que te estimulava? Fica mais complicado, porque você não tem tempo nem para fazer isso.
Não tinha tempo. Não tinha televisão. Não tinha também. Televisão. Estava começando, mas... Estava começando a chegar, a televisão chegou, essas coisas todas, como eu sempre brincava com a minha avó, que faleceu há pouco tempo, não faz muito tempo que minha avó faleceu, e a minha avó faleceu com 100 e poucos anos. Então, para você ver, a televisão dela ainda tinha um papel azul na frente assim e falava que era colorida. Então, imagina. Essa era a cor da TV. Então, eram jogos mesmo que você conhecia os outros times, os outros atacantes, enfim, não havia um grande nome. O Brasil, por exemplo, na Copa de 70 já tinha tido o Jairzinho, mas não havia ninguém especial como modelo para você nessa época, que você admirava, que você gostava, mesmo de fora do Brasil, tinha algum nome conhecido? Não tinha, como eu já disse, não tinha nenhum desses jogadores, nenhum jogador desta forma. E eu acho que o jogador de futebol também não tem muito tempo para ficar pensando, olha, vou jogar como aquele, vou fazer como esse, não. Ele vai fazer aquilo que dá no momento e aquilo que a capacidade dele permite. Se a capacidade hoje, por exemplo, do Lucas do São Paulo e do Neymar do Santos, de dar os dribles que eles fazem, certo? Não ia ter, não seriam o que são hoje, certo? São respeitados, são bons meninos, sabem o que querem, de que maneira querem, mas não dá tempo deles ficar pensando, olha, eu vou fazer igualzinho fazia o Serginho Chulapa. Não tem como, certo? Não tinha condição. Então, eles estão fazendo o trabalho deles da maneira deles, como nós fazíamos da nossa maneira. Mas tem uns jogadores que nós sabíamos da história, sabíamos como eles faziam, e que já eram nossos amigos. Por exemplo, o Coutinho, certo? Eu sabia como ele fazia. O Toninho Guerreiro, sabia como... Então você via na televisão como eles faziam. O César, por exemplo, jogou na minha época, jogou comigo na seleção. César Maluco. César Maluco. César, por exemplo, então, César era um grande artilheiro, certo? Um artilheiro nato. Então, eu acho que esses jogadores têm que ter, né, o seu nome realmente lembrado. Roberto Dinamite, baita de um atacante fantástico. Então, se você vai vendo, se eu for enumerá-los aqui, eu não vou parar mais. Então, eu acho que são tantos e eu digo que todos eles merecem o meu respeito. Você falou do preparador físico e a relação com o treinador de São Paulo. Quem era o treinador de São Paulo naquela época? Em princípio, o Zé Poy. Zé Poy. Foi goleiro de São Paulo. Tinha se criado no São Paulo. Tinha se criado em São Paulo. É um homem que tinha muito, né, o São Paulo dentro dele mesmo, porque aquele ditado, veio de fora, chegou aqui, recebeu de São Paulo todo o carinho, aí foi embora. E veio de fora, ele era... Ele era argentino. Argentino. Ele era argentino. E era o contato com ele, a relação com ele foi boa? Fantástica. Fantástica, porque é ele que me deu o apoio, me trouxe para o São Paulo. Foi ele que deu o aval, foi ele que avalizou a coisa. Então, não só por isso, mas nós tínhamos um respeito mútuo muito grande. Então, em 73, 74, a sua expectativa de ser convocado começou a ser mais concreta ou continuou sendo para você uma surpresa? Eu continuei trabalhando forte, trabalhando sério. Eu fui convocado e logo no Rio de Janeiro, nós fomos para lá, fizemos os treinamentos, essas coisas todas. E na sequência nós fomos cortados. Eu, o Enéas e o Carbone. Os três fomos cortados. E a seleção brasileira viajou. Eu voltei conjuntamente com a Enéas para São Paulo. E o Carbone ficou no Rio de Janeiro, que ele já estava lá. Jogando inclusive no Botafogo. Mas lá fora, eles conseguiram, o Clodoaldo teve uma contusão e o Wendel também teve outra contusão. Você não vai pensar que vai ser você que vai ser convocado, mas nas duas partidas que eu fiz aqui, que eu estava tendo a Libertadores, jogos da Libertadores, inclusive. Um pouco antes, você se destacou no São Paulo como vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro
e foi referência da revista Placar na categoria bola de prata. Correto. Lembra dessa? Sim, lembro, lógico. Eu tenho, inclusive tenho aí, tem a bola de prata, tem essas coisas, tem guardado. Guardou o troféu? Faz parte, tem que ser. E ganhei a bola de prata, fui um dos melhores atacantes, essas coisas todas. Fui convocado, nós estivemos lá As eliminatórias? no Rio de Janeiro, estivemos só no Rio de Janeiro. Por enquanto, naquele trabalho que nós fizemos com a seleção, aí fomos cortados, eu, o Enéas e o Carbone. Mas houve lá um problema lá quando viajaram, teve um problema lá na Alemanha com o Clodoaldo e com o Wendel. O Wendel, o goleiro, eles tiveram um problema sério. Então, reconvocaram o Mirandinha e levaram também o Valdir Pérez. Levaram, no caso, o técnico era o Zagallo. Era o Zagallo, sim. E logo em seguida... Então, ele lembrou de você, então. O Zagallo tinha... Logo em seguida, nós fomos para lá e essas coisas todas. Mas logo na segunda partida, de imediato, ele já me botou para mim para jogar, essas coisas todas. Eu até me sentia satisfeito e lisonjeado com isso, porque você ser cortado e voltar e depois realmente conseguir um espaço para poder jogar, já é uma coisa assim gratificante. E o mais gratificante foi que nós chegamos até as quartas de finais. E esperávamos chegar à final, porque estávamos ali trabalhando forte, trabalhando duro. Mas infelizmente não foi possível. Como é que foi a lembrança do grupo? Como é que era o grupo da Copa de 74? Você já pegou essa fase direto, falou do Rio, mas você foi direto para a Alemanha com o grupo, ou o grupo já estava lá e você se integrou com essa convocação derivada do corte do Clodoaldo? Primeiro eu convivi muito com o grupo aqui no Rio de Janeiro. Depois eu saí, fiquei 2 semanas, ou 1 semana fora. Não mais do que isso. E já fui logo reintegrado ao grupo novamente, mas lá na Alemanha. Então não tive problema nenhum. E nem o Valdir Pérez também poderia ter problema, porque nós tínhamos ali um grupo muito bom, jogadores de excelente nível. Então o que facilitou foi a amizade que nós fizemos, que nós tínhamos. Eu acho que isso aí facilitou bastante. Havia uma convicção da conquista, pelo fato de ser tricampeão, favorito, com uma equipe de qualidade? Como é que era a expectativa dentro do grupo em relação a expectativa era a melhor possível. Nós tínhamos realmente, tivemos a possibilidade de fazer isto. Nesse jogo contra a Holanda, nós perdemos, ou deixamos de fazer, acho que é mais fácil falar dessa forma, deixamos de fazer os gols logo no princípio da partida. No princípio da partida poderíamos ter definido ali, e não teríamos ouvido falar mais em carrossel e essas coisas todas que nós ouvimos hoje. Hoje ouvimos e dizemos o quê? Nós demos uma moral danada para outros jogadores, a qual não deveríamos ter feito. Mas isso aí é do futebol e acontece. Eu espero, eles fizeram bem o trabalho deles e boa sorte. As primeiras partidas da Copa, o Brasil teve dificuldade de marcar gols. Foram 2 jogos, um contra a Iugoslávia, outro contra a Áustria, 2-0. Faltava ali o centroavante para... Não faltava, não. O time era uma equipe muito boa. E essa equipe era formada de grandes jogadores. Dependendo da maneira qual o Zagallo queria jogar, foi a maneira que a equipe estava se encaixando. Então ele preferia, botou o Valdomiro, e botou o Leivinho e o Jairzinho. E ali na frente, do lado esquerdo, estava o Borboleta, o seu Borboleta, ou o Caju. E ainda tínhamos o Edu na reserva. Então você vê bem, olha o que é que nós tínhamos aí. Então, ele tinha uma variedade de excelentes jogadores, de nível, e realmente ele estava trabalhando da melhor maneira possível, da maneira a qual ele achava melhor conduzir a equipe. E dentro do grupo, falou que era um grupo
unido, que tinha um senso de coletividade, mas havia essas diferenças entre cariocas e paulistas, entre pequenos grupos, os que eram titulares, os que eram reservas, havia algum tipo não tinha nada disso. A relação com o técnico era boa, era uma seleção coesa? Não tinha nada dessas coisas. Rivalidade, briga, essas coisas todas, porque nós tínhamos que ganhar. E para ganhar, você sabe muito bem, você tem que ter o quê? Tem que ter uma união e tem que ter um grupo formado. Se o treinador realmente estava conduzindo e bem a equipe, senão a equipe não chegaria nas quartas de finais, certo? Não seria ali que um seria carioca, outro seria paulista, outro seria gaúcho, outro seria... Então nós éramos realmente representantes do Brasil, não era um representante do meu estado, nem... Não, estávamos ali unidos e eu acho que era um grupo de alto nível. Mas quando os resultados negativos vieram, essa unidade foi quebrada ou o grupo soube assimilar o peso de uma derrota, as cobranças da imprensa? Como é que foi viver esse momento de derrota? Veja bem, quando nós tivemos o problema todo que você está falando, nós tivemos um problema porque nós tivemos essa derrota para a Holanda. Porque se nós tivéssemos vencido a Holanda, nós não teríamos problema nenhum no jogo seguinte. Certo? Não teríamos problema. Porque estaríamos praticamente classificados. Estaríamos na final. Era uma partida a mais, como foi uma partida a mais. Certo? Mas aí você perde. Porque quando você sai da competição é difícil. E às vezes acontecem algumas coisas. Os jogadores, um discute, outro fala, tal, mas nada mais do que isso. Porque isso aí faz parte em qualquer trabalho, eu acho que em qualquer segmento. Quer dizer, houve de fato, depois do jogo, um desentendimento do Leão com o Marinho Chagas? Não, desentendimento há em todos os lugares, como eu já disse. Veja bem, eu não sei se houve esse desentendimento mais forte ou não. Você não viu? Eu não vi esse desentendimento. Eu vi realmente que alguém falou, olha, o Marinho e o Leão discutindo. Mas discutir faz parte e o futebol ali foi feito para isso. Para que nós falássemos, conversássemos, discutíssemos com os nossos companheiros. Que além da discussão disse que houve efetivamente uma briga. Não, isso eu não vi. Não vi briga nenhuma, não sei. Agora só os dois podem falar, ou o Marinho e o Leão podem dizer. Não teve testemunhas no vestiário para... Não, porque não deu nem tempo disso aí. Porque o que nós disseram-me que aconteceu, eles brigaram, discutiram no túnel. Depois no vestiário, lá dentro do vestiário não teve nada. Do clima... Não, lá dentro do vestiário eu posso dizer para você que não houve nada. A Copa de 74 tinha sido antecedida dos Jogos Olímpicos em Munique. Em 72 houve delegação judia, houve um atentado. Na Copa de 74 teve tensão, você sentiu tensão por conta já de do que acontecia no mundo, muito, já do terrorismo? Isso muito, foi lógico, isso aí realmente, porque nós vivíamos fechados. Tinha polícia para todos os lados. Polícia em todos os lugares onde nós estávamos, estava fechado. E era fechado todinho com madeira para que ninguém olhasse lá para dentro. Onde nós estávamos, ninguém entrava e nós não saíamos. Esse que é o X da questão. Só saímos realmente e saímos ainda com a polícia acompanhando, com a escolta. Vai sair, vai, então vão com eles. Era assim, então não tinha mesmo, era meio complicado. Foi meio complicado. Foi tenso. Em que cidades vocês disputaram os jogos? Nós jogamos em Hannover, depois jogamos em... rapaz... Porque esse teve o primeiro jogo contra a Iugoslávia, o 0-0. Contra a Escócia você se torna... Você tem o lugar do Valdomiro. Sim. Também, embora também o 0-0. E aí tem o terceiro jogo em que a vitória sobre o Zaire tinha de ser
pelo menos de 3 a qualquer 0 forma, e vocês de qualquer conseguem Conseguimos. fazer os 3 a 0. Você entra no segundo tempo no lugar do Leivinha. Leivinha. E aí, na segunda fase, uma vitória magra, mas simples, sobre a Alemanha Oriental de 1 a 0, que jogava em casa. É o que eu digo sempre, vitória é vitória, não tem magra nem simples. Vitória, se você ganhar de 1, eu ganhar de 10, os 3 pontos são os mesmos. Então eu digo sempre, então não adianta eu poderia ganhar de 10. Então, mas então na primeira fase vocês ficaram em Hannover. Hannover. Depois, na segunda fase, contra a Alemanha Oriental, é que... Nós mudamos, e agora eu não me recordo o nome da cidade. Sim. E aí o jogo da vitória convincente sobre a Argentina. Ah, também. De 2 a 1. Foi uma parte sempre convincente contra a Argentina, é sempre convincente, mas não tem nada a ver uma coisa. Depois eu preferia realmente que nós fizéssemos 1 a 0 na Argentina, 1 a 0 em todo mundo. Em todos eles. Vitórias magras. Sem magra, bem magra, bem magrinha. E tudo bem. Uhum. E aí, passada a Argentina, o jogo contra a Holanda. Você já vinha ouvindo falar sobre a Holanda ao longo da Copa? Foi algo que não se esperava? Era uma equipe composta por jogadores do Ajax, dentre os quais campeões europeus, dentre os quais o Johan Cruyff. Como é que foi a certeza? Disse que o Zagallo afirma que a Holanda era um bom time, mas que não tinha tradição e que por isso o Brasil venceria. E como é que foi lidar com esse jogo? O que era a Holanda até então? Não, a Holanda realmente, independente até do resultado, a Holanda era mais uma equipe. Porque nós já tínhamos brigado realmente com a equipe principal que nós tínhamos que brigar, que era a Argentina. E a Argentina tinha uma equipe excelente, de alto nível. E nós vamos pegar a Holanda. Vamos pegar a Holanda, vamos fazer um trabalho forte. Mas é aquele dia que realmente nada dá certo. Certo? Eles deram um pontapé na bola, a bola caiu por trás do Leão. Uma bola incrível. Pegou na perna do nosso zagueiro aqui na linha de fundo e foi entrar lá do outro lado, por cima do... Então você vê bem como são as coisas. E depois a nossa equipe completamente se desarrumou, se desarticulou depois daquele gol. E aí ficou difícil trabalhar. Ficou difícil para o Zagallo até arrumar. Para o Zagallo arrumar ficou difícil. Complicou. Não tinha como ele arrumar mais. Porque ali você até poderia tirar esse, botar aquele, que as dificuldades continuariam sendo as mesmas. Essa condição de ser sempre o país favorito, sempre o país com a seleção com a obrigação de vencer, isso pode também ser um fator que cria um peso para o jogador? Vocês sentiam nessa obrigação, temos de ganhar porque somos a equipe tricampeã do mundo? Cria realmente um ambiente até, né, complicado, pesado, porque você tem que ganhar o tempo todo. Você é o melhor e tem que ganhar o tempo todo, não adianta. O Brasil entra em qualquer competição. Você vê aí que o brasileiro, qualquer vôlei, basquete, esse negócio, nós queremos ganhar tudo. Nós não queremos empatar com ninguém. Então nós achamos que os adversários não são nada. Fomos campeões de basquete com o Oscar e tal, esse negócio todo, lá contra os Estados Unidos, rapaz, mas faz quantos anos? E agora, e ainda nós voltamos, qualquer coisinha nós voltamos lá, nós batemos em vocês faz muito tempo. Então, mas é coisa que acontece mesmo aqui no Brasil. O brasileiro é assim, ele quer realmente ganhar. Ele quer ser, a competição tem que ser dele. Eu ganho, eu vou competir, bolinha de gude, é dele. Eu tenho que entrar para ganhar. E às vezes a gente diz aqui, agora, por exemplo, eu digo, não é nada disso, essas coisas todas, mas é. Porque eu também queria ganhar. De qualquer maneira eu queria ganhar. Não queria nunca, não quero nunca, eu quero ganhar sempre. E nem sempre é possível. E essa posição de estar ali no banco de reservas com a possibilidade de entrar, isso gera uma ansiedade. Uma ansiedade, lógico. Motivado você já está. Mas a ansiedade que não deixa com você fazer aquilo que você sabe, da melhor maneira possível. Porque você já entra tendo que resolver.
você vai entrar e vai resolver tudo. E não funciona assim. Não tem jeito. São maneiras diferentes. Você tem que pensar que ó, você vai entrar e vai trabalhar junto com seus companheiros para que isso aconteça. Mas vai fazer o quê? No jogo seguinte, não valia sem nada, já não valia mais. Já ser campeão. Não valia mais nada. Então. A derrota contra a Polônia não foi insignificante. Tanto é que, por isso que eu estou dizendo, nós queremos ser campeões, nós queremos brigar pelo primeiro lugar. Então foi uma partida assim, que não significava muito. Mas nós queríamos também ganhar, não queríamos perder. E aconteceu aquele gol, nós tomamos do Lato, né? Que foi um gol assim complicado. Mas faz o quê? Vai se fazer o quê? Nada. Agora a história já está aí, estamos só contando a história, porque não tem mais jeito. Não tem como mudar, de maneira alguma. E voltar para o Brasil, como foi a relação dentro do grupo e essa volta para o país? Quer dizer, já havia uma imprensa esportiva, já havia uma repercussão, você sentia isso, estou voltando de uma Copa derrotado? Havia essa responsabilidade ou era ainda um peso pequeno diante do que é hoje essa presença dos meios de comunicação do esporte? Aconteceu. Então, infelizmente, nós não podíamos fazer mais nada, como eu já disse, e cada um foi para o seu clube, procurar trabalhar da melhor maneira possível. Mas aquilo tudo fica com a gente, é lógico, você sente, louco, porque, como eu já acabei de dizer, perder é duro. É difícil, principalmente em um Mundial. Você afirmou o seguinte: eu joguei em 4 partidas e, apesar da derrota, tirei muito proveito dessa experiência. Afinal, jogar pela seleção é o sonho de qualquer jogador. E eu cheguei lá. Você confirma essa sensação? Correto, essa é a sensação realmente de um atleta que, ou de todos os atletas que querem realmente chegar em algum lugar. E chegar à seleção brasileira é o máximo, ou é o ápice. Você chega e não tem mais lugar nenhum para tentar chegar, passar disso. Então é fundamental. E um Mundial, então, é além da imaginação. Quando você voltou, havia expectativa de que seria convocado novamente? Sim, porque eu acredito sempre no trabalho. E o trabalho que eu estava realizando era um trabalho bom. Então eu acredito bastante que poderia ter sido novamente convocado se não houvesse todo aquele problema que eu tive, que foi da fratura. Eu acho que isso daí atrapalhou muito, muito, muito minha carreira e me deixou um pouco frustrado. Mesmo ano de 74, você volta, como é voltar a jogar pelo São Paulo, já tendo chegado ao ápice, como você disse, na Copa de 74, como é que é retornar para um campeonato local, nacional? Muda muito essa experiência de ter passado pela seleção? Como é que foi? Não, a seleção brasileira é uma coisa completamente diferente. O clube de futebol é outra coisa. O clube de futebol é o que lhe dá a oportunidade para você chegar à seleção brasileira. Então o clube você tem que estar sempre bem no clube para que você possa chegar lá na seleção brasileira. Eu acho que isso é fundamental. Em 74 ainda você disputa a Libertadores pelo São Paulo. Como é que foi? Como é que é a sua experiência de Libertadores? A primeira? A primeira foi realmente uma Libertadores bem disputada, bem complicada também, porque nós tivemos aqui o resultado aqui no Pacaembu, ganhamos de 2-1, eu fiz o segundo gol, contra o Independiente. E depois fomos lá na Argentina contra o Independiente. Perdemos lá e fomos decidir o título no Chile. Fomos no Chile. Decidir o título. Aos 43 minutos do segundo tempo, Ramon Barreto deu um pênalti a nosso favor. Ou 43, 41, uma coisa assim. Deu um pênalti a nosso favor. Infelizmente o Zé Carlos Serrão bateu e o goleiro pegou.
Na batida do goleiro, na recarga, nessa recarga o atacante deles sofreu um pênalti a favor deles. Ele bateu, o Ramon Barreto terminou o jogo ali e eles foram campeões. Foi assim que nós perdemos uma Libertadores. Chegaram ali quase, né, o momento... Esse quase foi muito complicado. Mas infelizmente acontece isso mesmo. E tinha sido um ano exitoso jogando pelo Campeonato Brasileiro, assim, tanto que tinha chegado a Libertadores, chegou ali no momento mais... Ali, chegamos ali perto realmente de sermos campeões. Infelizmente não deu, não foi possível. E aí ainda no ano de 74 é que tem a contusão. Aí eu tive assim, eu tive a contusão nesse jogo fatídico aqui em São José do Rio Preto contra o América, onde eu iniciei minha carreira. E quando aconteceu no jogo, você tinha dimensão da gravidade que perduraria por tanto tempo essa contusão? Ou foi ali na hora aquele incidente que você sente, mas não imagina o grau de dor que seria por tantos anos? Não, você não imagina, lógico. Você acha que quebrar uma perna, você vai ali, conserta e está tudo bem, rápido. 1, 2 semanas, 15 dias. E a minha durou anos. Foram 2 anos e meio que realmente me atrapalharam totalmente. Complicaram muito. Mas nós voltamos novamente a jogar futebol e fomos campeões brasileiros pelo São Paulo. Você ainda fomos campeões, fui campeão brasileiro pelo São Paulo. Depois que eu fui embora para os Estados Unidos. Mas teve uma supervisão quando você teve esse tempo? Como é que foi a relação com o São Paulo? O São Paulo acreditou em você? Ou você teve a paciência de esperar? Como é que foi essa negociação nesse período da contusão? Foi normal. O relacionamento Mirandinha-São Paulo foi muito bom, tranquilo, sem problema. O São Paulo fez o que tinha que fazer, como o clube que é. E o Mirandinha fez o que tinha que fazer, que era recuperar para poder voltar a trabalhar novamente. Então nós fizemos da melhor maneira possível. E isso, fazendo certo, fazendo da melhor maneira possível, deu tudo dentro dos conformes, tanto é que eu voltei e nós fomos campeões brasileiros. Você ficou mais de 1000 dias sem jogar e retorna ao futebol no final de dezembro de 77, no início de 78 você marca seu primeiro gol e o São Paulo é campeão brasileiro nesse momento. Então, para você foi uma volta por cima, foi a capacidade de ainda se dar alegria, conquistar títulos e se afirmar com o Mirandinha no futebol profissional brasileiro. Foi um trabalho duro, um trabalho de formiguinha, um trabalho de superação. Isso tudo foi o que nós fizemos. Porque muitos diziam que você que não andaria. Houve até uma junta médica, onde os médicos realmente constataram e disseram que eu não colocaria, não poderia, um deixaria com um pouquinho mais curto, a outra de outra forma. Mas apareceu o Bartolomei, um médico fantástico, para mim mais do que fantástico, que conseguiu realmente colocar minha perna em dia e disse que em 4 meses eu voltaria a jogar. E eu voltei nesses 4 meses. Voltei a trabalhar forte novamente e consegui voltar a jogar da mesma maneira que eu queria. Esse título, como é que você lembra dessa conquista? Isso é gratificante. Isso que é fantástico. Você sair de uma contusão desta forma, depois de 2 anos e meio, e voltar a ser campeão. Eu acho que isso daí não tira, sabe, nos deixa assim de uma tal maneira assim, que é até difícil de dizer. As palavras quase não saem a respeito dessas coisas. Quando, por exemplo, você acompanhou depois, anos depois, uma contusão grave e recorrente como foi o caso do Ronaldo Fenômeno, isso para você te remete àquilo que você viveu, ou seja, você se coloca no lugar de um jogador quando ele também passa por uma situação dramática como essa, isso te identifica, te dói também? Isso que é um acidente de trabalho da carreira do jogador profissional,
quando acontece, isso também te marcou para o resto da vida? Essas contusões realmente são assim que marcam. Marcam porque, veja bem, o Ronaldo teve aquela contusão e para infelicidade minha, o meu filho também teve a mesma contusão. Jogando, que ele jogava na Olhanense, em Portugal, e teve a mesma contusão. Ele fez a operação, viu como é que ficava e disse, não jogo mais, pai. E eu disse, tá bom, você acha que é melhor não jogar? Porque isso ele disse que dói, e dói muito. E eu acho que o Ronaldo foi fantástico em brigar com tudo isso e conseguir voltar a jogar e fazer tudo aquilo ali que ele fez. Ele merece realmente ser realmente o moço que é. Do São Paulo, depois que você conquista o título, você considerou que era o seu, ali a sua fase tinha se esgotado no São Paulo? Como é que foi sair de São Paulo? Como é que foi essa decisão? Foi algo que partiu de você? Foi um interesse que o São Paulo, nessa época, apareceu o seguinte, o pessoal dos Estados Unidos, do Tampa Bay, eles vieram para levar o Serginho. Mas o Serginho não podia ir porque estava suspenso. Tomou aquela suspensão de 1 ano. Tá? Por causa de alguns problemas que ele houve, né, com o Serginho. Então, eles disseram, então nós vamos levar o Mirandinha. Aí o pessoal de São Paulo já estava meio complicado, porque já não tinha esse atacante. E ainda... Aí conversamos e tal, achamos melhor eu ir para lá, porque também já ia facilitar bastante na parte financeira, já ia dar uma ajudada muito boa. E eu fui para lá, para o Tampa Bay. Eu fiquei 2 temporadas no Tampa Bay e uma no Memphis Rogues, no Tennessee. Então foi uma mudança que eu fiquei 3 anos lá trabalhando com eles, 3 temporadas com eles, nos Estados Unidos. E em uma delas nós fizemos a final com o Cosmos. Então, com o Tampa Bay fizemos a final com o Cosmos, lá em New Jersey. Perdemos, tínhamos que perder, não tinha como. Perdemos 3-1, mas isso aí é normal. Perdemos 3-1 porque a equipe deles tinha formada por jogadores que realmente Beckenbauer, Neskin e todo mais, e companhia, Carlos Alberto, um time que já vinha jogando há muito tempo junto e com jogadores de alto nível e campeões, tricampeões mundiais, campeão mundial, bicampeão. Então, na nossa equipe realmente só tinha, que tinha disputado o Mundial, só eu. O restante nós éramos formados por jogadores que vinham de outros lugares, da Inglaterra, da Escócia, de outros lugares, mas bons jogadores. Jogadores que davam muito trabalho, por isso nós fizemos essa final. Mudar com a família para os Estados Unidos, para outro país, para um outro contexto futebolístico, onde até a tradição era bastante recente, justamente com o Cosmos se tentava afirmar o futebol nos Estados Unidos. Como é que foi essa entrada no país, na cultura norte-americana e no futebol particularmente? Sempre é complicado. Você chegar em outro país e tentar se adaptar a tudo aquilo. Mas, para mim, eu levei de uma maneira mais à vontade, fui conversando, me acertando. E quando apareceu realmente a hora de trabalhar, que é com o futebol, com a bola, realmente foi onde nós nos saímos muito bem e conseguimos chegar lá temos até torcida com nome e todas aquelas coisas todas, o que o americano gosta de fazer, aquele marketing todo. Eu acho que isso aí foi fundamental para o trabalho que nós realizamos lá. E a relação com os outros jogadores, você se vinculou bem? Não, normal. O problema sempre que você vai ter com esse ou com aquele, porque o treinador era inglês, Gordon Diego. O meia que jogava era inglês. O centroavante era escocês. Então, é uma confusão. E eles diziam que o treinador inglês
Estava tirando o emprego de um inglês para dar para um sul-americano. Então é um negócio complicado, que eles iam ligar para a Inglaterra e falar a respeito disso. E naquela época, imagine, isso aí era complicado. Mas, infelizmente para eles, infelizmente para mim, deu tudo certo, sem problema. Depois do Tampa Bay, Depois do Tampa Bay, aí eu fui para Memphis, no Tennessee. E lá, um lugar muito bom, tranquilo. Aliás, que não tinha um problema mais sério, né? Porque ainda tinha aquele problema de Luther King, Martin Luther King, esse negócio todo do racismo, essas coisas todas que envolvia, né? Porque o Tennessee é uma região meio complicada, dessa forma aí. Mas não você teve. sentiu essa Eu senti uma vez só, não fui eu que senti. Porque eu sou casado com uma espanhola. Meus filhos e a minha mulher estavam numa piscina, onde só tinha branco. Eles saíram. Aí ele foi para uma outra piscina que era do outro lado. Só tinha negros. E todo mundo saiu. Aí ela foi embora para casa e chorou. Estava chorando quando eu cheguei do treinamento. Então eu achei aquilo um absurdo. Aí eu fui lá, reuni com as lideranças dos negros e dos brancos e falei para eles que eu não tinha nada a ver com isso. Eu nem de lá era. Eu falei, eu não sou daqui, nós não somos daqui. Então, depois que eu fui fazer isso, por quê e para que fui fazer isso? Todos os dias tinham festa na minha casa. Tinha festa na minha casa, me juntaram todos, né? E todos os dias um dia eu falei, agora não chega que eu estou cansado, não dá mais. Mas foi bom, foi muito bom. Foi gratificante porque a minha família ficou dentro do contexto normal. Por isso que eu digo que é sempre conversando que você consegue chegar em algum lugar. Foi porque eu era ídolo da equipe. Eu já havia feito um gol do meio do campo. Então, quer dizer, todo mundo sabia porque passava toda hora isso na TV americana. Então, você está sempre em foco, sempre em destaque. Eu acho que isso daí foi o que ajudou bastante. Então, você considera positiva a sua temporada nos Estados Unidos, no futebol, e aí já depois de ter tido uma presença marcante no futebol brasileiro, quer dizer, tentar fora do país uma inserção. Você chegou a cogitar a Europa, o futebol europeu, na época isso ainda não era colocado como horizonte para o jogador? Não era aberto, era complicado, era mais difícil. Você não podia ir para lá. O único que foi para lá e ainda complicou tudo foi o Altafine. Foi aí que ele jogou por 2 seleções. Foi o único jogador no mundo que jogou por 2 seleções. Jogou com o brasileiro e jogou lá. Foi campeão lá e aqui. Né? Eu acho que na Itália também foi. Então foi campeão também. O italiano, não? Sim, sim. Eu acho que sim. Não, Altafine. Altafine, Mazzola. Ele queria fazer tipo Mazzola. Isso. Não sei. Entendeu? Então foi o único. Então isso aí que complicou um pouquinho mais. Infelizmente naquela época não tínhamos isso tudo aberto. Mas então dos Estados Unidos diretamente você foi para o México ou voltou Foi antes ao Brasil? Voltei ao Brasil porque eu pertencia ao São Paulo. Voltei ao Brasil e depois fui ao México. 15 dias depois já estava no México. Já estava jogando no Universidade Autônoma de Novo Leão, os Tigres. Equipe campeã e tudo. Uma das excelentes equipes que estão no México. Na cidade do México? Não. Não. O meu é lá em Monterrey. Porque tem o Monterrey e tem os Tigres. Dentro da... Monterrey, né? Não, o Muricy jogou no Puebla. O Muricy jogou no Puebla. E quanto tempo você ficou no México? Nós ficamos lá praticamente quase 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e pouco. Depois eu voltei. E gostou também da temporada no México? Foi bom, temporada boa, pessoal muito bom. Mais fácil ou mais difícil do que se adaptar aos Estados Unidos? Você gostou de viver no México? Ficou mais fácil nos Estados Unidos porque eu já cheguei de outra forma. Entendeu? Porque aqui, nesse daqui, o México ainda estava querendo
estavam engateando e querendo crescer, essas coisas todas, e eles achavam também que tinha que jogar o jogador mexicano. E é difícil, é complicado. Você chegar e. Hoje não. Hoje você chega lá, ou chega qualquer outro jogador, vai lá e joga e entra no lugar deles e pronto. Não tem problema. Mas antigamente era mais complicado. Então você tem que ficar brigando. Então uma eterna briga. Então você tem que estar lá sempre, o tempo todo procurando seu espaço. E a cidade de Monterrey? Foi... Muito boa, fantástica. Uma cidade muito bonita. Gostei de ficar lá em Monterrey. Era início dos anos 80, não é isso? Por aí, mais ou menos isso. Aí, passados 2 anos, não teve nenhum outro clube fora que você retorna ao Brasil? Não, retornei ao Brasil e aí fui para o Chile, para ficar na Católica, na Universidade Católica do Chile. Mas houve lá um temblor de terra, e aí eu desisti de ficar no Chile, porque eu estava na casa do meu amigo e começou a balançar tudo, porque tudo fica amarrado, o negócio na parede, essas coisas todas, móveis. Mas a primeira vez que deu, eu estava lá no 20º andar. Quando eu olhei aquela gritaria, eu saí na janela, olhei, estava todo mundo lá embaixo, só eu em cima. Porque eu tinha visto que a luz tinha mexido. Foi para lá e veio para cá, mas para mim nem lembrei que estava acontecendo, que lá tinha isso. Mas fazer o quê? Passou. Então você preferiu voltar ao Brasil a jogar no Chile? Não, preferi, lógico, por causa dessas coisas todas aí, extra futebol. Sim. Porque eu falei, olha, é melhor não, porque vou trazer minha família para cá também, então ficou meio complicado. Mas foi muito bem recebido na Católica. E a volta ao Brasil e os... Aí fui para o Atlético Goianiense, certo? Fizemos lá uma boa campanha com o pessoal, acho que foi muito bom. O Atlético até hoje é uma equipe muito forte, uma equipe que realmente tem de respeito nos campeonatos brasileiros, nos campeonatos que disputam. Então eu acho que fui para uma equipe até boa, que realmente resolviam algumas coisas dentro do seu estado. Nesse período você já estava casado, já tinha filhos? Já estava casado, já tinha então filho. todo o clube que você ia, você levava... Não, minha família sempre comigo. Minha família sempre caminhando ao meu lado. Sempre minha mulher, meus filhos, todos nós vamos sempre juntos. E aí você estimulou também seus filhos a começar a prática do futebol? Ou foi... Não, isso aí foi por eles mesmos. Eles que procuraram, fizeram e tudo mais. Eles que viajaram para Portugal, eles que arrumaram os clubes, porque ele foi jogar lá no Nordeste, no Sampaio Correia. E eles viram ele jogar lá, levaram embora para Portugal, levaram para o Braga. E lá no Braga ele já se adaptou, foi embora. Poderia teve que ir até mais cedo, mas se fosse um pouquinho mais cedo seria melhor para ele. Mas foi bem. A Copa de 78 você ainda estava recém-vindo da contusão, tinha ficado fora do futebol por mais de 2 anos. A Copa de 82 você tinha tido essa passagem fora do Brasil. Como é que você vê essas 2 Copas? Você acompanhou, você sofreu, você ficou frustrado por não ter sido convocado? Você acreditou que seria possível vencer, como até hoje se decanta? Em 78 eu estava lá nos Estados Unidos. Então, no futebol lá, mundial, essas coisas todas, não tinha, porque os Estados Unidos não frequentava isso. Não frequentava ainda esse rol que hoje, realmente, ele ostenta aí. Uma boa equipe, uma equipe de nível, mas não tinha isso. Então, não passava quase nada disso. Uma outra partida passava, mas não passavam essas coisas. Do Mundial mesmo falava um pouco. Porque o futebol, aqui é soccer, né? Lá é soccer. Não é futebol, é o futebol americano. Então é outra coisa. Então esse sim tinha.
uma visibilidade muito grande lá nos Estados Unidos. E quando você estava lá nos Estados Unidos, agora você falou isso, me veio esse parênteses. Esses outros esportes te interessaram? Beisebol, futebol americano, esses que não fazem parte da nossa... Não, não é que não me interessaram, mas eles já me convidaram. Ah, sim? Porque eu bati bem, batia forte na bola, batia bem na bola, eles queriam que eu fosse o chutador de poder daquela bola. Aquela outra bola é mais complicada, aquilo não tinha como bater. É difícil bater naquela bola. É muito complicado, parece fácil. Um segura, põe o dedo, o outro vem e dá um pontapé. Eu quase arranquei, foi a mão do meu amigo. Então eu falei, não vou fazer isso. Mas eu fui convidado para patear aquela bola. Fechando parênteses, Copa de 78 e 82. Você já estava no Brasil, você viu 82, a Copa... eu vi a Copa do Mundo. Vi realmente como é que o Brasil se comportou. O Brasil realmente foi a melhor seleção do que as outras. Agora, é aquele ditado, jogar melhor não resolve. Certo? O Barcelona foi 10 vezes melhor do que o Chelsea e perdeu. Já tinha sido 10 vezes melhor do que o time do Mourinho, a Inter de Milão. Certo? Sim. Também foi ali, também perdeu também. Quer dizer, então são coisas que, por mais que você faça, aí o Barcelona deixou de ser a melhor equipe do mundo? Eu não acredito. Certo? Mas passou a ser uma equipe que pode ser marcada de uma forma diferenciada. Foi o que aconteceu aqui também. Nesses jogos aqui, que o pessoal começou a querer marcar o Neymar de outra forma. Certo? Então, sempre tem um jeito. Foi o que eles arrumaram. Em 82, o Tele montou uma equipe excepcional. Certo? Mas... O fato de colegas, companheiros de clube, ex-companheiros terem participado, como, por exemplo, o Aldir Pérez, que atuou como goleiro em 82, isso também você se colocava naquela posição? Não, porque eu já não tinha mais interesse nessas coisas. De querer dizer, já não tinha mais. Veio a sua hora, você tem que saber, passou. Passou o dia que eu fraturei a perna. No dia que eu fraturei a perna, passou a seleção. Porque eu não tinha visto ainda o jogador voltar a jogar no seu clube. Imagine voltar à seleção. Então, eu falei, gratificante foi eu voltar já no clube. E ainda ser campeão aqui no meu clube. Então, o resto, o que viesse, era lucro. E foi que realmente o homem lá em cima me deu mais um pouquinho de tempo. Tem um momento do gol, inclusive, acho que você faz, eu não sei como que isso foi pra você, acho que fazer 1179 dias. Tipo, como é que foi esse momento do gol mesmo? Porque não foi no primeiro jogo, foram 3 jogos. Foram nos 3 jogos no Pacaembu. O jogo contra o time lá, não lembro qual foi o time. Foi no Pacaembu. O jogo contra o Sport. Isso. Foi. 15 de fevereiro de 78. Tava chovendo ainda. Tava chovendo, eu dei como se fosse um carrinho. Eu lembro até agora. Quase que eu dei na trave de novo. Eu lembro agora que onde foi. Os foram me lembrar cada coisa. Certo? Então são coisas que eu lembrei. Como diz meu amigo, lembrei-me disso. Então, foi uma jogada meio complicada. Mas foi bom, porque eu fiz aquele gol, já saiu tudo, aquele peso, aquelas coisas todas que diziam que pode ser que ele tenha medo disso, medo daquilo. Aí eles viram trombando nele, na trave, chutando tudo. Aí eles falaram, não, ele é normal. Normalmente o artilheiro, pelo fato de ele fazer gol, ele acaba sendo mais associado e idolatrado pelas torcidas. Como é que foi ao longo do tempo a sua relação com as torcidas? Você se colocava nessa posição do ídolo, você era mais retraído? Como é que, tanto no Corinthians quanto no São Paulo, foi a sua relação com o torcedor e depois nos outros times?
por exemplo, no Atlético Goianiense, como é que é essa condição de ser aquele que tem a responsabilidade de fazer gol, mas por isso também ser mais alvo de atenção e de carinho do público, mas também de hostilidade quando perde. Como é que foi para você viver isso? Chega a ser até engraçado, porque eu realmente quase não falava, eu era mais retraído. Hoje em dia eles me veem, como eu mesmo estou me vendo falando aqui, eu falo muito. Eu estou, como diz o Tite, eu estou falando muito, certo? Então, mas era diferente. Realmente eu sempre tive um relacionamento fantástico com os torcedores. Eles sempre me trataram com muito carinho. E eu acho que isso daí foi fundamental para a minha carreira. A imprensa também, claro que era muito menor o assédio, mas havia, como é que você lidava com jornalistas, com Muito bem. imprensa? Me dei bem com todos eles. Eu fiz aposta com jornalistas, já fiz de tudo com todos eles. Então nunca tive assim, um problema grave com jornalista nenhum. Então todos eles me trataram bem, eu os tratei também bem, da mesma forma e sem problema nenhum. Essa fase no Atlético Goianiense, como é que foi morar em Goiás, jogar no futebol goiano? Você ficou um tempo lá? Já era um momento que você vislumbrava um fim de carreira? Como é que foi esse No período? Atlético foi muito bom. Goiânia é um lugar fantástico, uma cidade muito boa, um lugar de excelente nível para se morar. Excelente nível, na minha concepção. Pelo menos na minha época era, não sei hoje. Faz muito tempo que eu não vou lá a Goiânia. E o Atlético é uma equipe também de bom nível, como falei para vocês. E jogar lá foi muito bom, excelente. Não tive problema nenhum lá no Atlético. Só saí mesmo porque eu falei, olha, está quase na hora de encerrar e está na hora de eu ir embora. Por isso. E aí você vai para, depois do Atlético No Atlético Goianiense. que é a temporada de Eu acho que 1981. fui para Taubaté? Taubaté. Foi Taubaté. Não foi verdade. Você escolheu, como é que foi? Houve interesse do dirigente? Como é que foi essa transação para voltar a São Paulo? Eu voltei a São Paulo, o Taubaté disputava ainda a primeira divisão. E os dirigentes também queriam que eu fosse para lá. Eu aceitei, fui para lá prontamente. Conseguimos fazer lá bons jogos, boa apresentação. Tanto é que tem um bom relacionamento em Taubaté com o pessoal todo. Eu acho que foi muito bom Taubaté. Taubaté é fantástico. Taubatézinho é um lugar que fica sempre marcado com a gente. E no ano seguinte você tem uma temporada em que você passa por vários clubes, dos mais diferentes lugares. Você vai para o ABC De Natal, do Rio Grande do Norte, Guaratinguetá, em São Paulo, volta para São Paulo e depois vai para o futebol sul-mato-grossense no Douradense. Douradense. É que foi esse périplo por 3 clubes no ano só? Isso porque eu fui o primeiro, o primeiro clube que eu fui. Foi o... Qual deles é que o ABC de Natal. O ABC de Natal. O Carabina, Valdemar Carabina. Ele era o treinador. Então, sendo o treinador, ele encontrou comigo, ó, você tem que ir comigo para Natal. Vamos lá que você vai ter que resolver. E para resolver o campeonato. Mas foi bom. Também, todos os lugares, como eu digo, todos os lugares que eu passei, eu me dei muito bem com o pessoal e muito bem com os torcedores, com todo mundo. O ABC fez uma bela de uma campanha e teve um problema lá muito sério depois, porque o América precisava ganhar de qualquer jeito. O América tinha que ser campeão, não. Porque o América estava praticamente, né, com um problema sério. Mas o ABC era uma equipe muito forte. E o Carabina disse, olha, nós vamos ser campeão aqui. E nós brigamos pelo título até o final. Tinha um menino que jogava com a gente, um médio volante muito bom, Alberi.
A Alberi, baita de um jogador. Eu falava, Alberi, olha, nós temos que ganhar isso. Ele falava, meu Jesus Cristo, será possível que nós vamos conseguir fazer isso? Mas, infelizmente, não chegamos a ser campeões. Perdemos a última partida. Acho que perdemos a última partida. E ficamos fora. O Carabina veio embora, eu também vim embora. Foi quando eu vim pro Guaratinguetá. Cheguei em Guará também, fiquei ali um tempo, dei uma olhada, mas não deu certo. Não deu certo, porque já era diferente, uma outra maneira de fazer ali, de tentar fazer o futebol ali. O futebol ali era mais complicado. Era mais complicado. Aí foi por isso que eu mudei e fui embora lá para o Mato Grosso do Sul, lá em Dourados. Chegando em Dourados, tive lá uma boa campanha na Douradense também. Nós ganhamos 4 vezes. Aí, desse meu comercial agora, desse comercial que eu sou o treinador, nós jogamos 4 vezes para disputar o título. O comercial ganhou uma, nós ganhamos 3 e o comercial foi campeão. Então o negócio assim, eu falei, é uma coisa inédita. Mas tudo bem, ia fazer o quê? Era assim que disputava. Mas foi bom, foi muito bom. Mirandinha, no início da entrevista, você falou que chegou a trabalhar com ourives. Correto. Isso foi no início da sua carreira? Ou antes de se tornar jogador? Como é que foi? Antes de eu me tornar jogador de futebol. Nesse momento que você já está jogando nesses clubes pelo Brasil afora, a sua independência financeira já tinha sido conquistada pelo futebol? Ou você ainda dependia dos contratos, do salário? Como é que era? Não, porque você condição? aí já é diferente. Quando você sai para fazer alguma coisa, você tem que saber, já ter alguma coisa também feita. Você tem que ter alguma coisa, um respaldo, lógico, lá atrás, tranquilo. Eu acho que isso aí faz parte. E eu saí atrás de uma série de coisas, porque um homem tem que trabalhar. E veja bem, quem ficou 2 anos e meio parado, veja bem, depois volta a praticar aquilo que gosta, é diferente. Você tem que sair, vai, porque toda hora você está jogando, está trabalhando, fazendo uma série de coisas. É o que eu fazia. Porque gostar de jogar futebol, não ia sair nunca de mim. Né? De dentro de mim aquilo não ia sair. Então, eu tinha que ir lá e participar e fazer uma série de coisas da melhor maneira possível. E foi o que aconteceu. Quando você foi jogar no São Paulo, por exemplo, você já comprou uma casa, você soube administrar esse dinheiro? Isso aí, quando você já sai daqui, do América, que você vai para o Corinthians, você já tem que fazer alguma coisa. Você já tem que, você vai ter... Porque, em princípio, sim. Em princípio tem o pai e tal, esse negócio todo que ele fazia as coisas. E depois você vai dando sequência. Em 82 você tinha... 82 você tinha 30 anos. Uhum. Tendo em vista que a carreira de jogador é uma carreira menor, há necessidade de você planejar. Eu fui pensando até 34. Depois digo, aí vamos parar com isso, porque já fiz aquilo que deveria fazer. Mas se eu soubesse que esses caras estão jogando até 50, então eu ia também. Eu ia ficar só agora, eu ia ser até mais velho, até 69. Como é que foi decidir parar em 1985 com 33 anos? Depois, ainda tendo outras passagens, depois do Douradense você jogou no União Mogi. União de Mogi e joguei na Pinhalense. Saad e Pinhalense. E no Independente de Limeira. Independente de Limeira. Então, não sei, é verdade. Independente de Limeira foi muito bom também. O Saad também. Hoje o Saad disputa também lá o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Certo? Então, disputa, não sei se pode, como é que pode. É da Bandeirantes, né? É do dono da Bandeirantes? Tem vínculo com o Saad, sim. Parece que quem toma conta lá é um dos filhos. Então, ainda é o mesmo.
Esse momento de encerrar a carreira, como é que foi para você? Normal, foi bom. Foi normal, sem problema. Tanto é que nunca mais quis saber desse negócio de jogar futebol. Eu já fui brincar, eu vi algumas vezes com o pessoal do Milionários. Eu brinquei alguma coisa com meus amigos, mas depois falei, olha, não vou mais mexer com isso. E deixei de ficar brincando também. Até brincar de futebol, eu já deixei, falei, não, vou deixar para lá aqui. Não posso tomar um pontapé, porque os 3 médicos já foram. Então não tem mais conserto. Tá, e aí nesse momento, o que você pensou em fazer? Terminado a carreira? Eu passei pensar, porque eu já tinha pensado antes, eu estava já com a intenção de ser treinador mesmo. E passei a ser treinador de futebol e comecei a mexer. Primeiro eu fui treinador do Corinthians, nas categorias de base. Eu passei a ser treinador da categoria de base do Corinthians. Você procurou o Corinthians te procurou? Como é que Foi foi? normal, o Corinthians me contratou. E eu comecei no infantil, nós fomos campeões, depois fui para o juvenil, nós fomos campeões. Aí fomos no júnior, fomos campeões também. Quer dizer, foi uma carreira ali, foi boa. Ali foi vitoriosa porque os jogadores todos que o Corinthians tinha, a maioria deles que começaram comigo no infantil, todos eles, o Corinthians pôde vender e se destacaram, como o Edu, que hoje é diretor. No Corinthians tem o Fernando Baiano, o Everton, que está aí agora, o Silvinho. São vários meninos desses aí, João André, um monte de meninos que realmente participaram da equipe principal do Corinthians, onde o treinador era Mário Sérgio, da equipe principal. Aí, como nós tínhamos um bom relacionamento, primeiro, em princípio, o treinador era o Nelson Batista. Depois passou a ser o Mário Sérgio. Então foi um relacionamento muito bom com eles. E eles puxaram bastante esse jogador Zé Elias, tá certo? Porque o Zé também estava trabalhando comigo na categoria de base ali. Estão fazendo de propósito. Então, você já viu. O Zé Elias também foi um jogador que fez isso, trabalhou com a gente e passou a ser jogador também da equipe principal do Corinthians. O Mário Sérgio não tinha jogador para treinar, pediu, Mirandinha, tem um jogador lá seu para vir treinar comigo? Eu falei, olha, eu não tenho nenhum, porque nós vamos fazer o jogo agora, sábado. Mas eu tenho um lá que pode vir treinar com você. Era o Zé. Chegou lá, ele já bateu em todo mundo, já chegou junto, fez tudo aquilo que ele sabia fazer e se consagrou. No início ali dos anos 80, o Corinthians teve aquele momento em que o Sócrates, que tem a democracia corintiana, você quando foi para a base do Corinthians, embora num momento um pouco posterior, isso ainda havia esse clima da famosa democracia ou já era uma coisa do passado? Isso aí é só quem jogou, quem viveu, quem fez essas coisas todas. Treinando as categorias de base? Você não tem nada, não sente essas coisas, não tem muito o que mexer, nem o que fazer, porque o jogador de futebol tem sua época, tem os seus momentos. Eu acho que eles tiveram mesmo um momento fantástico dentro do Corinthians. Foram jogadores que fizeram lá a democracia, essas coisas todas. Mas é aquele ditado, você tem que ver que hoje não tem a mesma coisa. Os jogadores continuam com as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Então, não muda muita coisa. Normalmente, essa passagem do jogador para treinador, até as pessoas gostam de brincar, o goleiro é um potencial técnico, ele fica ali o tempo todo observando. Você como atacante, você já tinha esse tino de observar, depois essa posição de treinador te agradou, você gosta de ser técnico? Como é que foi isso de ver o plano tático, o desenho do jogo, interferir, se relacionar com o jogador, como é que é? É porque quando você joga de frente, você está jogando, eu sou um atacante, eu estou sempre de frente para o jogo. Só estou de costas só para aqui, para o adversário, mas estou sabendo o que eu posso fazer. Agora, de treinador, você tem que passar para o seu atleta realmente o que é que você quer que ele faça e de que maneira faça.
Então fica mais fácil você jogar do que você passar. Então você passando, eles vão assimilando aos poucos. Eles vão fazendo aquilo que você quer. Porque o jogador de futebol corre muito, ou corria muito com a bola antigamente. Hoje você pede sempre para que eles façam o quê? Não dê mais que 2 toques na bola. Porque se você tiver um companheiro que é um jogador que decide o jogo, que é mais habilidoso, muito mais habilidoso, toque nele, porque ele vai poder fazer as jogadas. É igualzinho acontece lá no time do Muricy, no Santos. Acontece aqui no São Paulo. Eles jogam a bola em quem para decidir? Certo? Eles dão um jeito, então, joga no menino, que é o Lucas, ele, se ele não bate em gol, ele ajeita para o Fabiano deixar na cara dele toda hora. O Luiz Fabiano, para fazer o gol. Então são jogadores que facilitam o trabalho. Então já é uma maneira de você ver o jogo diferente. Mas, veja bem, desde que a equipe do adversário também trabalhe de uma forma a qual você possa mudar a sua equipe a todo momento. O Mirandinha, ele é disciplinador, ele é ofensivo. Como é que é o estilo do Mirandinha como técnico? Bem, é difícil falar a respeito dessas coisas. Você tem que ir ver, porque senão fica difícil, porque é complicado. Quando está ganhando, você é mais tranquilo, mas quando está perdendo, fica mais difícil. Então você tem que, a cada momento você tem que saber como orientar os seus jogadores, de que maneira falar para eles, ver realmente onde tem os pontos fracos e os pontos fortes, onde você pode explorar, porque você vai ter sempre alguém lá em cima ou ao seu lado para poder falar para você, olha, também olha bem o que está acontecendo, ali tem um problema, tem isso. Então você também tem que conversar para saber realmente o que é que está acontecendo. Porque ninguém enxerga tudo. Não, tem que ter sempre alguém que entenda também e fale o mesmo idioma. Então você vai entender. Considera fundamental para um técnico ter sido atleta? Ou, por exemplo, no caso, Parreira? Sempre é bom, sempre é bom. Mas também Parreira fez o quê? O Parreira viveu dentro do tempo todo, dentro disso. Certo? Parreira viveu passando para o jogador de futebol, porque como sendo preparador físico, ele era preparador físico em 74 na Alemanha. Ele, Chirol e o Carles. O Zagallo então, como técnico te agradou? Quando você esteve com ele na seleção? O Zagallo já vinha sendo treinador de futebol há muitos anos. Então, ele tem a maneira dele trabalhar, de ver o jogo. Porque senão ficaria muito monótono, seria complicado. Como o Guardiola fez agora, pegou a meninada do Barcelona, que veio crescendo, veio num crescente. Aqueles meninos trabalhavam na base. Já sabiam realmente o que é que iam fazer. Porque vieram com o Guardiola trabalhando daquela forma. Porque o Guardiola era treinador da base. E cresceram juntos, sabendo que eu quero fazer isso. Eu quero que vocês façam isso. Tanto é que hoje entra um, sai o outro, entra um, sai o outro. E o Barcelona é a mesma equipe. Não muda quase nada. O esquema de jogo vai ser o mesmo. Porque esquema de jogo você muda se quiser. Mas provavelmente é difícil mudar um esquema de jogo. Porque se você tem um padrão e um esquema, não dá para fazer muita mudança. Desse ponto de vista da disciplina, da relação com os jogadores, você acredita que esse respeito... O respeito é fundamental. Eu acho que ele tem que ser recíproco. Porque não adianta nada o jogador me respeita e eu não o respeitar. Certo? Porque independente de qualquer coisa, é um filho, pai de família da mesma forma. Agora, vamos respeitar, né? Mas tem que existir a ordem hierárquica. E existindo a ordem hierárquica facilita bastante o trabalho para todo mundo. E quais foram os clubes mais marcantes da sua passagem como técnico desde... Bem, eu comecei no Tupã, onde nós fizemos uma boa campanha. Depois aí que eu fui contratado pelo Sênior. No Sênior eu tive as 3 passagens nós fomos tricampeões. CNAU? Centro Esportivo Nova Esperança do Mato Grosso do Sul. É Sênior. E agora está disputando o campeonato da Série D do Brasileiro. Antes disputou a Série C.
Então dessa aqui nós ganhamos, estamos na Série D, mas antigamente era foi para a série, disputou a Série C. E agora foi para o comercial. Terceiro clube. É o terceiro clube. Então estamos trabalhando aí devagarinho, vendo realmente como é que vamos fazer. Você teve uma passagem duradoura porque em geral o técnico padece desse problema. Ou você ganha, ou você... Resultado quando vem a primeira pessoa a ser, né, a vítima preferencial acaba sendo o técnico, o bode expiatório, como dizemos. Como é que você lida com isso? Não, as três passagens foram duradouras. Uma durou 1 ano e meio, a outra também a mesma coisa. E sempre foi assim, 1 ano e meio, 1 ano e meio, 1 ano e meio. Porque eu fui campeão e saí. Porque você sendo campeão, você não adianta ficar na mesma equipe. Penso eu. E ajo dessa forma. Porque a cobrança vai ser maior. Porque você vai ter que fazer a mesma coisa que você fez no ano anterior. Ou muito mais. Muito mais é o quê? Além de ter sido campeão. Certo? Você tem que passar. Então vão outros profissionais trabalhar também. E depois você volta a fazer novamente, da mesma forma que aconteceram várias vezes. Deus me convidarem novamente. Porque senão você não, se for mal, você não vai receber convite. Junto com a carreira de técnico, você se formou, você fez uma formação universitária em educação física. Correto. Foi para complementar o lado de técnico? Como é que não tem nada a ver não tem nada a ver uma coisa com a outra. Educação, você faz porque tem que ser feito. Isso é normal. Mas o treinador de futebol faz o trabalho dele, o preparador físico procura fazer o dele da melhor maneira possível, que eu acho que isso aí é fundamental. Ele deixa a equipe bem preparada e eu tento fazer da minha maneira, colocar em campo, fazer com que ela tenha a vitória e chegue lá. Foi na cidade de Santos que você fez essa formação de educação física, não é isso? Em 95 Sim. Você conclui. Uma questão também, acho que vocês estão levantando como técnico, que eu vi uma entrevista recentemente do Joel, não acabei não colocando, do Joel Camargo, zagueiro, e que ele revela uma mágoa assim, bem forte, que ele também tentou a carreira como técnico, quando ele acabou de jogar, mas ele revela que ele encontrou, bem, além de outras razões, um preconceito muito forte com o fato dele ser negro, e ele coloca isso como uma das coisas relevantes. Inclusive, você já viu a frase dele? Algum negão aí, naquela época, tipo, sendo técnico de time grande, ele coloca isso, assim, não como única razão, mas como uma causa de uma sociedade racista também, como uma das questões que teriam atrapalhado um pouco. Não sei se você enfrentou isso em algum dos times como técnico. Não enfrentei nenhuma dessas coisas. De forma alguma. Isso aí vai depender muito de você, pô. Você não tem nada a ver, eu pelo menos penso assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não misturo uma coisa com a outra. Certo? Porque senão ninguém me contrataria. Certo? Ou alguém fala, por quê? Por que o outro me contratou e você não? O outro sabe também que eu sou negro. Qual a diferença? Isso depende do seu trabalho, depende daquilo que você vai passar, entendeu? Porque não adianta nada, porque muitos fazem uma coisa, saem daqui, por exemplo, o treinador de futebol tem que saber se comportar, tem que ter um comportamento íntegro, entendeu? Não pode sair daqui, vou ali, faço isso, faço aquilo outro, entendeu? Tem que sair dali, vou para minha casa, se eu quero tomar uma cerveja, eu tomo na minha casa, eu não vou fazer nada disso fora. Porque amanhã você vai colocar no jornal. Pode ter certeza absoluta que todo mundo vai colocar no jornal. Entendeu? Agora, o Joel teve esse problema, eu não sei. Então fica difícil. Para ele, pelo menos, eu acho que foi difícil. Pouco tempo depois, alguns anos depois de fazer a formação em educação física, você se forma como fisioterapeuta. Não. Fisioterapeuta você fez foi meu filho. fisioterapia na Universidade de Santos. Não, foi meu filho que fez a Seu fisioterapia. Você ficou na época, então tá te sacaneando.
Foi meu filho. Tá bom. Então, aí seus Eu filhos fiz- já fiz a- que também fiz a terapia jogavam. dele. Já. Esse que jogava É o Mira. antes dele ir para Isso, Portugal, ele veio para Portugal. eles se formam em Santos. Isso, esse é o Mira. Ele é danado, esse não é mole, não. Você, Fala 7 idiomas. Não fala nada que... Isso é uma cabecinha. Todos eles, né? Um fala 7 idiomas, o outro fala 6 e o outro fala 6. É, o Rogério também tá. Porque em cada lugar que eles vão se adaptando aos lugares e agora ele tá jogando, não sabe onde? No Luxemburgo. Então, isso para ele é muito bom. hoje em dia, a televisão permite com que a gente veja todos os campeonatos, de todas as latitudes, de todos os níveis. Você é um fã de esporte no sentido de gostar de ver o jogo, de acompanhar campeonato e, mais do que isso, observar os times e pensar em aplicar o que você observa em uma metodologia como treinador? Eu tenho que observar, se eu sou treinador de futebol, se eu quero ser treinador de futebol, eu quero ser um bom treinador de futebol, eu tenho que observar tudo. Tenho que ir lá, assistir as partidas, olhar realmente a maneira qual jogam, às vezes até gravo, para depois, mais tarde, fazer uma análise, juntamente com meu outro filho que é treinador, certo? Tem uma perspectiva bem diferente, um olhar diferente, são maneiras de ver. E nós concluímos ou chegamos a algum ponto. Então você gosta de... Eu gosto, de ver realmente eu gosto. futebol, seja o nacional, Não, seja não internacional? importa. Não importa. O futebol eu gosto de ser futebol bem jogado, é bom de ser visto. Entendi. Nós estamos aí, o Brasil está na iminência de sediar 2 grandes eventos internacionais, um deles o futebol, que nós fomos sede há mais de 60 anos, que foi a Copa do Mundo de 1950 no Maracanã, no Brasil. Décadas depois, nós vamos receber um novo evento dessa magnitude, desse porte. Como você vê o futebol brasileiro hoje? Seu depoimento vai estar gravado para as próximas gerações, vão poder te conhecer visitando o Museu do Futebol. Nesse atual momento, como você vê a seleção brasileira, as perspectivas dessa próxima edição de Copa do Mundo? Você que foi protagonista, vivenciou os bastidores, o ambiente de uma Copa do Mundo, que sabe como é que é psicologicamente para um jogador ser um atleta, de representar o Brasil na sua própria casa. Como é que você está vendo o Brasil como organizador dessa Copa e como time para 2014, já nos encaminhando para o final desse depoimento? Bem, eu acredito que a organização, realmente o Brasil está indo, está caminhando, fazendo acho que o melhor possível. E a seleção, por exemplo, a seleção brasileira está no caminho certo. O treinador sabe o que é, o treinador é um grande treinador. Tem realmente ali os seus jogadores já pensados e os jogadores que ele confia. Eu acho que isso aí é fundamental, ele ter os jogadores que ele confia. E tendo isso, eu acho que o Brasil pode chegar novamente a ser campeão mundial. O Brasil, o time da seleção brasileira tem sido muito contestada pela própria imprensa brasileira. Como é que você vê essa relação do time, da torcida com a imprensa no atual momento? É engraçado até você me fazer essa pergunta. E quando é que não foi contestada a seleção brasileira? Quando foi? Todas as vezes que você montar uma seleção brasileira, você vai ver que vai ter isso. E isso é normal aqui no Brasil. Certo? E saímos daqui, fomos campeões, fomos tricampeões, bicampeões, fomos campeões de tudo. Ganhamos tanto que nós esquecemos que ganhamos. Porque qual é o país no mundo que tem os títulos que nós temos? Mas nós queremos tudo. Nós queremos nós, somos nós, somos nós. Nós temos que ter
calma e deixar com que o homem realmente responsável trabalhe. E se ele trabalhar da maneira que ele sabe, eu acredito que o Brasil realmente vai ser campeão novamente. Então, com esse voto de confiança que Mirandinha está dando à seleção brasileira, nós vamos encerrar o depoimento, seu depoimento que vai constar do acervo do Museu do Futebol, que vai ficar disponível para que as próximas gerações possam te conhecer de viva voz, você contando a sua própria história. Mirandinha, queremos te agradecer imensamente por esse depoimento. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a vocês.